Olá, minha amiga, sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso Descomplicando a Nova Lei de Licitações. Eu sou o professor André Albuquerque, sou advogado administrativista, sou professor docente em graduação, pós-graduação, cursinhos, sempre trabalhando a disciplina do direito administrativo. Olha, eu tenho experiência de mais de 15 anos com licitações públicas, trabalhando com a administração pública, especificamente com licitações. Eu apresento a vossas senhorias o nosso curso Descomplicando a Nova Lei de Licitações. É muito bom lembrar, antes de mais nada, que em 30 de dezembro de 2023, a antiga Lei de Licitações, a Lei 8666/93, outrora norma geral regulamentadora das licitações, das compras públicas, foi revogada integralmente. Portanto, houve ali naquela data a abrogação do texto da Lei 8666/93. Não só ela, a Lei 10.520, a Lei do Pregão e também a Lei do RDC, Regime Diferenciado de Contratação, todas essas normas foram revogadas no dia 30 de dezembro de 2023. Remanesceu no ordenamento jurídico tão somente a nova Lei de Licitações, a Lei 14.133, de 1º de abril de 2021. Mas por que remanesceu? Porque ela já estava vigente desde essa data, 1º de abril de 2021, quando fora publicada, né? Então a gente precisa entender inicialmente essa lógica de vigência concomitante das duas leis. Observe, o artigo 37, inciso 21 da Constituição da República Federativa do Brasil, tratou de estabelecer uma obrigatoriedade. Vejam, é algo que é entendido pela doutrina, pela jurisprudência, como princípio. É o princípio das licitações públicas. Licitações públicas, por uma razão simples. A administração pública, quando promove suas contratações, não gasta dinheiro do particular, gasta dinheiro da coletividade. Portanto, o texto constitucional foi muito inteligente quando estabeleceu a obrigatoriedade de realizar uma disputa prévia. Uma disputa prévia às contratações. Repito, uma disputa prévia às contratações públicas. Portanto, o poder público, quando promove suas contratações, deve promover uma ampla disputa para encontrar dentre interessados, encontrar a proposta mais vantajosa. Não necessariamente a proposta de menor valor, mas sim a proposta mais vantajosa. Estabelecendo critérios previamente, critérios de julgamento destas propostas, critérios que serão estabelecidos num documento que nós chamamos de edital. Mas calma, vamos por partes. O texto constitucional, a Constituição vigente de 88, tratou de estabelecer no 37, inciso 21, a obrigatoriedade da realização das licitações, eu diria da licitação. Em 93, ano de 1993, esse dispositivo foi regulamentado. Ele foi regulamentado pela Lei 8666/93. Repito, a antiga Lei de Licitações tratou de regulamentar o dispositivo 37, inciso 21 da Constituição da República Federativa do Brasil. Observe que nesse momento histórico da administração pública, nós vínhamos ali numa transição de modelos de administração pública, que outrora era a administração pública patrimonialista, ou seja, havia uma confusão entre o dinheiro público e o dinheiro do gestor. Em verdade, havia uma confusão da coisa pública, res pública, com o patrimônio do particular. O gestor público, em verdade, ele confundia, né, o patrimônio dele com o patrimônio público. Muitas vezes, inclusive, tirava do próprio bolso para promover serviços, obras públicas, e daí ele se achava no direito de fazer uso do dinheiro público. Eis aí um modelo ultrapassado, totalmente equivocado, né? O modelo da administração pública patrimonialista. Observe que esse modelo, muito usado na década de 70, 80, havia uma confusão entre o público e o privado, não mais existe, ao menos não mais é admitido tal modelo. E aí, em 93, um marco
da transição do modelo patrimonialista para o modelo burocrático, surgiu o primeiro instrumento, eu diria, surgiu um dos primeiros instrumentos para promover o controle propriamente da coisa pública, do dinheiro público, porque até então nós tínhamos uma norma regulamentadora das contratações públicas muito incipiente, muito simplória, estabelecendo procedimentos muito flexíveis para as contratações públicas. E aí, em 93, com o advento da Lei 866/93, surgiram procedimentos rigorosos, burocráticos. Burocracia, a princípio, não entenda como algo ruim. É bem verdade que hoje nós utilizamos a burocracia, o termo, o vocábulo burocracia, de forma pejorativa. Mas eu não quero que você perceba dessa forma. Eu quero que você perceba que a burocracia é algo bom, porque deixa rastro. É bem verdade que a burocracia engessa a administração pública, torna a administração pública mais demorada, a prestação do poder público a ser entregue à coletividade, a função administrativa, ela se apresenta, mediante a burocracia, se apresenta mais devagar, mais demorada. E aí, vejam, naquele momento histórico, em 1993, essa burocracia foi necessária, porque nós não tínhamos ferramentas eficazes de controle, nós não tínhamos como exercer o controle social, porque não haviam rastros a serem perseguidos por aqueles que decidiam controlar a administração pública, os gastos da administração pública, Tribunal de Contas, Ministério Público. O próprio cidadão não tinha como promover o controle social, porque não havia o que controlar. Como dito, não haviam ferramentas a serem auditadas. Eu diria, não haviam documentos a serem auditados, dada a norma anterior, que era extremamente flexível, não estabelecia procedimentos rigorosos, formais. Muito bem, com o advento da Lei 866/93, procedimentos rigorosos foram criados. Contratos administrativos com cláusulas obrigatórias, procedimentos rigorosos, implicando inclusive transparência, publicidade, publicização, publicação de atos nas licitações públicas. Mas percebam que ao longo do tempo a Lei 866/93 se tornou obsoleta, se tornou arcaica, porque a administração pública engessou, por meio da burocracia, por meio do foco no mecanismo, no procedimento, porque a Lei 866 focava muito no meio, ou seja, no meio para contratar, no procedimento, estabelecendo passo a passo rigoroso, e aí a administração pública passou a focar no meio e não no fim. Passou a focar no procedimento e não na contratação propriamente. Porque, veja, para que serve um contrato administrativo? Para abastecer o serviço público. Repito, o contrato administrativo serve para a contratação de mão de obra, serve para a contratação de bens, de serviços, para abastecer o serviço público. Então, quando a administração pública foca no meio, no procedimento, estabelecendo procedimentos rigorosos, atos rigorosos, muita formalidade, termina por preterir o fim, que é exatamente o contrato, quando em verdade deveria ser o inverso. A administração pública deveria focar no fim, na contratação daquele objeto, mais vantajoso para a administração pública, e abstrair, não esquecendo obviamente da probidade, da moralidade, mas abstrair um pouco do procedimento, buscando sempre o que a gente chama de informalismo processual moderado, focando no fim e não no meio, focando na contratação, na prestação administrativa, na função administrativa e não no meio, que é propriamente o procedimento. Muito bem. Observe que, pensando nesta lógica, o legislador ordinário tratou de editar a nova lei de licitações.
a Lei 14.133, e ela foi editada e publicada no dia 1º de abril de 2021. Repito, no dia 1º de abril de 2021, foi publicada a Lei 14.133 de 2021, revogando a lei do RDC, eu diria, revogando só em 30 de dezembro de 2023 a lei do RDC, a lei do pregão, a lei 10.15.20 e a lei 8.666/93. Em 30 de dezembro de 2023, a lei publicada em 1º de abril de 2021 revogou, a lei 14.133, revogou as 3 normas regulamentadoras das contratações públicas, as normas gerais existentes até então. Mas veja, essa revogação total só ocorreu em 30 de dezembro de 2023. É bem verdade que com a publicação da Lei 14.133 de 2021, no dia 1º de abril, houve uma revogação parcial do texto da Lei 8.666/93. Repito, no dia 1º de abril de 2021, houve uma revogação parcial. 10 artigos foram revogados da Lei 8.666/93, do artigo 89 até o artigo, eu diria, do artigo 98, repito, do artigo 98 até o artigo 108, tipos penais previstos na Lei 8.666. Esses tipos penais foram revogados da antiga norma de licitação, com a publicação da Lei 14.133, e esses dispositivos, eu diria, os tipos penais, foram inseridos no Código Penal. Houve, portanto, uma derrogação do texto da Lei 8.666, repito, derrogação, revogação parcial do texto de lei, lá em 1º de abril de 2021. Mas permaneceram no ordenamento jurídico outros artigos. Sim, eu diria, permaneceram no ordenamento jurídico administrativo os demais artigos da Lei 8.666, exceto aqueles revogados em 1º de abril de 2021. Percebam que, portanto, a partir desta data, 1º de abril de 2021, 2 normas poderiam ser utilizadas pelo gestor público, 2 normas. A Lei 8.666, ao menos os artigos remanescentes continuaram vigentes e gerando efeitos. O administrador público poderia utilizar tal norma para as contratações públicas, mesmo a partir de abril de 2021, mas a lei nova foi inserida também no ordenamento jurídico. Ou seja, ao agente público ficou a decisão discricionária, repito, ao agente público fora facultada decidir a utilização da lei antiga de licitações, a Lei 8.666, a partir do dia 1º de abril de 2021, da lei antiga de licitações, ou a lei nova. Essa faculdade foi estabelecida pelo artigo 190 da Lei 14.133 de 2021. Eu diria, artigo 191 da Lei 14.133 de 2021. Observe, amiguinhos, presta atenção. O artigo 191 prevê essa discricionariedade. Previu a discricionariedade de utilizar uma lei ou outra lei para fins de contratações públicas ao longo do dia a partir do dia 1º de abril de 2021 até dezembro de 2023. Mas vejam, André, peraí, essa vigência concomitante inicialmente não era de 2 anos? Sim, era de 2 anos, mas percebam que em março de 2023 foi publicada a medida provisória, convertida em lei posteriormente, e essa medida provisória prorrogou a vigência da Lei 8.666/93, que seria revogada integralmente em 30 de março de 2023. Houve uma prorrogação, um diferimento da vigência da antiga lei de licitações até dezembro de 2023. Vem aí a primeira problemática. André, e os contratos antigos com a revogação da Lei 14.133 e os contratos antigos regulados pela Lei 8.666/93, com a revogação do texto dessa lei, como é que ficam esses contratos antigos? Percebam que esses contratos antigos, quando regulados, quando assinados, subscritos,
na vigência da Lei 8.666/93, eles continuam válidos. Sim, assim fora previsto na própria Lei 14.133 de 2021. Amiguinhos, é exatamente isso que eu estou dizendo a vocês. Eu vou, nesta oportunidade, pedir licença aos senhores para ler o dispositivo que tratou de estabelecer a continuidade da validade dos contratos subscritos mediante a vigência da Lei 8.666/93, mesmo com a sua revogação total. Em 30 de dezembro, como dito, a Lei 8.666/93 foi revogada. E aí vem a Lei 14.133, no seu artigo 190, repito, artigo 190 da Lei 8.666/93, eu diria, artigo 190 da Lei 14.133 de 2021, disse o seguinte, abro aspas, artigo 190, o contrato cujo instrumento tenha sido assinado antes da entrada em vigor desta Lei 14.133, a ser regido, veja, continuará a ser regido com as regras previstas na legislação revogada. Repito, os contratos subscritos na vigência da Lei 8.666/93 continuarão vigentes com a revogação do texto de tal lei. Ou seja, a revogação integral ocorreu em 30 de dezembro. Mas, André, e aqueles contratos que foram subscritos, assinados na vigência da lei anterior, continuam válidos, continuam gerando efeitos nos moldes do artigo 190 da Lei 14.133 de 2021. Portanto, muito importante isso que eu acabei de dizer para vocês, porque há uma dificuldade para o agente público, para o servidor público, notadamente aquele que trabalha lá no município, entender, porque houve aí uma corrida, quando do dia 30 de dezembro de 2023, houve uma corrida para ajustar os contratos, aditivar os contratos, seguindo os ditames da lei nova. Não é necessário. Notadamente aqueles contratos de prestação de serviços contínuos, continuados, que nos moldes da lei antiga poderiam ser prorrogados por até 60 meses, 5 anos, portanto, eles continuam válidos, vigentes, porque subscritos na vigência da Lei 8.666/93 e a Lei 14.133 de 2021, no seu artigo 19, eu diria, no seu artigo 190, previu a possibilidade de continuidade desses contratos antigos, regulados pela Lei 8.666/93. Portanto, meus amigos, o que importa saber que nós temos uma lei nova, a Lei 14.133, que regulará os contratos que foram constituídos, que foram assinados na vigência dela, Lei 14.133, nova Lei de Licitações, mas a lei antiga, ela continua sendo observada nos contratos regulados por ela, né? Ou seja, assinados e regulados por ela, Lei 8.666/93. Portanto, não houve uma extinção automática quando da revogação, extinção automática dos contratos subscritos pela Lei 8.666/93, quando da publicação e quando da consolidação da nova Lei de Licitações, ou seja, em 30 de dezembro de 2023. Quando eu digo consolidação, eu diria vigência única dessa lei, tá? Portanto, em 30 de dezembro, os contratos assinados pela lei, né, na vigência da Lei 8.666/93, continuam válidos e gerando efeitos. Tranquilo? Jovens, o que importa saber em relação, nossa primeira aula, é uma aula inaugural, tá? E eu fiz questão já de trazer esse arcabouço histórico das contratações públicas no Brasil, né, falando sobre a Constituição Federal, falando sobre as normas regulamentadoras, mas quero destacar para vocês que a Lei 14.133 de 2021 tratou de estabelecer princípios específicos utilizados a serem observados pela administração pública, pelo agente público que promove, que conduz as licitações. Vejam, André,
Quer dizer que esses são os princípios específicos e aqueles princípios norteadores da administração pública. Norteadores da administração pública. Eles serão inobservados? A resposta é não. Serão observados. Então é assim, nós temos os princípios previstos na Lei 14.133, específicos para as contratações públicas, mas temos os princípios que devem nortear as condutas da administração pública e como as licitações são promovidas pela administração pública, portanto, esses princípios genéricos, vamos assim dizer, os explícitos e os implícitos também serão observados quando da realização de um certame licitatório. Todos aqueles princípios do artigo 37, caput da Constituição Federal, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência inserida no ordenamento jurídico a partir da emenda constitucional número 1998, esses princípios são observados. Os demais princípios previstos de forma esparsa no ordenamento jurídico administrativo também são observados pela administração pública quando promove suas contratações, ao exemplo daqueles princípios lá do artigo 3º da Lei 9784/99. Repito, aqueles princípios lá previstos no artigo na Lei 9784/99, no artigo 3º da Lei 9784/99, são os princípios específicos para os processos administrativos federais. Lógico, se nós temos uma norma geral, ela não prevalece em relação à norma específica. E nós temos a Lei 14.133 como norma específica. Enquanto norma específica, ela prevalece. E no artigo 6º, repito, eu diria, retificando, no artigo 5º da Lei 14.133 de 2021, no artigo 5º foram previstos os princípios norteadores das licitações públicas. E aí eu peço vênia para destacar esses princípios, lendo o dispositivo e explicando cada um desses princípios. André, nas contratações públicas nós devemos observar esses princípios? A resposta é sim. Objetivamente, a resposta é sim. Sob pena de nulidade do certame licitatório, sob pena de nulidade do processo licitatório, inclusive contratos administrativos. Contratos administrativos que não observam, que foram originados de processos licitatórios, que não observou os princípios do artigo 5º, processo inválido, contrato inválido. Pois bem, o artigo 5º da Lei 14.133 diz o seguinte: na aplicação desta lei serão observados os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esses princípios foram recepcionados no texto constitucional. Observaram isso? O artigo 37, caput, previu esses princípios. O legislador ordinário, quando da edição da Lei 14.133, tratou de dizer: olha, senhor agente público, observe o artigo 37 caput da Constituição Federal. Mas o dispositivo, o 5º, trouxe outros princípios. Olha aqui, ó, o interesse público. Nós tínhamos lá na Lei 9784/99, nós tínhamos o princípio da finalidade pública. Princípio da finalidade pública. Mas não tínhamos, especificamente, na Lei de Licitações antiga, dispositivo regulando esse princípio. E só um ajuste, uma retificação, a Lei 9784/99 previu princípios gerais, genéricos no artigo 2º. Eu disse 3º, entenda, artigo 2º. E lá você tinha lá, ó, finalidade. A administração pública obedecerá, dentre outros, o princípio da finalidade. Mas nós não tínhamos esse princípio especificamente na Lei 866. E aí o legislador ordinário tratou de corrigir essa falha. Então nós temos a finalidade que é princípio, a principal finalidade pública. Aliás, a finalidade do ato administrativo enquanto elemento deve ser sempre pública. O interesse público deve ser satisfeito. O interesse público deve ser buscado nas contratações públicas. É um princípio. Probidade administrativa, honestidade, correção, afastar qualquer tipo de corrupção, de mal feito. Isso é um princípio. Princípio da igualdade. Todos interessados na contratação com o poder público poderão participar, desde que preenchidos os requisitos para fins de habilitação, todos poderão participar do certame. E é por isso
princípio da igualdade, que a gente vai ver doravante que houve uma inversão de fases. Primeiro você formula a proposta, depois aquele vencedor será habilitado ou não. Princípio do planejamento. O serviço público ele não pode ficar desabastecido de insumos. Portanto, a administração pública deve planejar suas contratações, estabelecendo um plano anual de contratações públicas, previamente promovendo licitações para os anos subsequentes. Não pode deixar o serviço público desabastecido, porque o serviço público é contínuo, perene, não pode ser interrompido. Transparência. O poder público deve publicar os atos promovidos nas licitações. Publicar onde? Portal da Transparência. E não só no Portal da Transparência, também no Diário Oficial eletrônico. A gente vai ver doravante que o certame licitatório ocorrerá na forma eletrônica, em regra. Então, no Diário Oficial eletrônico e também no Portal Nacional de Compras Públicas. Repito, Portal Nacional de Compras Públicas, uma novidade prevista no nosso ordenamento jurídico a partir da lei, inserido no nosso ordenamento jurídico a partir da lei 14.133 de 2021. Muito bem, princípio da eficiência, buscar a satisfação dos interesses coletivos, gastando pouco, planejando e executando e, obviamente, gastando pouco, gerando pouca despesa, pouco impacto financeiro para os cofres públicos e sendo eficaz, alcançando o resultado que é exatamente satisfação do interesse coletivo. Motivação justificativa de fato e de direito dos atos promovidos nos certames licitatórios. Segregação de funções. Ninguém será o super poderoso nas licitações públicas. Haverá uma pulverização das atribuições no certame licitatório. Então, quem confecciona o edital não promoverá a habilitação, não promoverá o julgamento, não promoverá a análise de recursos, não subscreverá o contrato administrativo, ou seja, haverá uma segregação de funções para majorar a ferramenta de controle, para que um agente público possa controlar outro agente público. Isso gera probidade, isso gera o afastamento de malfeitos, isso gera controle interno, isso gera, por exemplo, afastar erros. Muito bem, o julgamento objetivo das propostas, os critérios a serem utilizados, critérios que a gente vai ver aqui no nosso curso, critérios para julgamento das propostas devem ser inseridos no edital. E esses critérios são objetivos, tá? Vinculação ao edital, todos os interessados, seja a administração pública, sejam os particulares, são obrigados a seguir o que está no edital. Segurança jurídica, mudança de entendimento pela administração pública, gerando o que a gente chama de insegurança, descabido, mudança de entendimento, E o artigo 190 comprova essa segurança jurídica. Os contratos promovidos na vigência da lei do MME continuam vigentes, mesmo com a consolidação da lei nova. Competitividade, razoabilidade, adequação de meios aos fins. O que foi feito? O meio adequado, o meio empregado deve ser adequado aos fins. Competitividade, ampla disputa. Pois bem, celeridade, rapidez, economicidade, gastar pouco, desenvolvimento nacional sustentável, contratar as empresas nacionais para fomentar o mercado local. Eis aí a nossa primeira aula, meus amigos. Espero que os senhores estejam gostando do nosso curso e espero que continuem conosco. Aula 2, na sequência, conto com todos.